Prontinho. Pessoal, boa noite. Oficialmente, então, começamos aqui com o nosso terceiro webinar, webinars voltados para Data Science, Data Engineering, né, que é a minha área de especialização. E, enfim, eu trabalho com Data Engineering, com Data Science, particularmente com Data Science, há 17 anos. Então, falando um pouquinho de mim, né, sou o Nélio Machado, trabalho com Data Science há 17 anos. E dentro de data science eu já fiz muitas coisas, desde construção de modelos preditivos, tratamento dos dados para a construção dos modelos preditivos, enfim, toda a esteira ou todo o pipeline, né, para a construção de modelos preditivos, desde né, pegar o dado até tratar esse dado, transformar o dado, data cleaning, transformação dos dados até chegar enfim, quando os dados estiverem prontos, né, curados para a construção de modelos preditivos. Isso é um pouquinho de mim. Eu queria publicamente agradecer à Albay, muitíssimo obrigado, Albay, por esta nova oportunidade. Esse é o terceiro webinar que eles me convidam para trazer aqui um pouquinho de conhecimento, compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada, um pouquinho do que eu tenho feito, né, em termos de Azure, não somente Azure, né, no futuro a gente pode falar um pouquinho de AWS também, então eu tenho investido bastante tempo adquirindo conhecimento agora mais a AWS agora do que propriamente o Azure. E fazendo isso, né, fazendo data engineering, data transformation, pegar o dado, transformar o dado, limpar o dado, agora tanto na Azure quanto na AWS, tá bem? Queria agradecer a vocês aqui que estão aqui presentes, tá bem? E vamos lá, tá bem? A gente tem aqui bastante coisa para mostrar, tá bem? Boa noite aí aos que estão chegando agora. Obrigado vocês pela participação, tá bem? E, olha, não hesite, se surgir alguma dúvida, chama e eu paro aqui para vocês perguntarem, tá bem? Isso aqui é um bate-papo, vamos chamar de bate-papo, tá? É, e aí, né, levantem a mão ou peçam, e aí eu abro o microfone para vocês falarem, tá bem? Então vamos lá. Data Engineering e Data Science no Microsoft Azure. Só para eu saber rapidamente, quem de vocês aí trabalha com Azure? Quem de vocês aí já está habituado com o Azure? O Ricardo, eu sei que sim, já teve uma experiência com Azure. E você, Vânia, como é que tá? Você já trabalha com Azure ou não? Não, 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 não sou desta área. Quer dizer, estive num curso de Business Intelligence do IFP, mas foi algo breve. Tá. E inscrevi-me por curiosidade também, para aprender algo novo. Perfeito, legal. Está no lugar certo, tá bem? A Ruth, como é que é? Já trabalha com Azure, já trabalha com Data Engineering, já trabalha com Data Science? Sim, não? Eu não, eu não. Tá. Eu estou aqui também a aprender, como a Vânia disse. Oi, José. E você, José, como é que é? Já trabalha com isso ou não? Jorge, eu estudei o Jorge. Oh, desculpa, José. Jorge, desculpa. Eu trabalhei com a Azure como infraestrutura para repositório de dados, para repositório de código, como para data science, não. Legal. Que FA significa... O que é? Quem é a FA? Fabiana Andrade. Olá, Fabiana, já tem experiência com Azure, com Data Engineering, com Data Science ou não? Não, tá bem. Não, tô chegando agora. Eu acho que o PS é o meu amigo. Sou eu mesmo. Ah, E aí, vem? o PS aí é o Pablo Silva, um amigo de anos aí, conheci na Albay, amigo de longa data. Obrigado, Pablito, obrigado por aparecer aqui. Me ajuda, hein? Me ajuda aqui Vai lá. a levar a coisa aqui. Pessoal, vamos andar aqui, tá bem? Vamos lá. Algumas definições básicas. O próprio nome já explica tudo, né? Data Engineering, o que é isso, né? Engenharia de dados. É eu
me utilizar dos processos, né, das ferramentas, dos processos, dos frameworks, para preparar os dados para serem consumidos. Serem consumidos por quem? Né? Pessoal, pode ser consumido pelo cientista de dados, que está lá na ponta, né, esperando dados tratados. E, puxa, tem um dado muito interessante aqui. Eu estava lendo eu estava lendo uma revista, que agora não me recordo o nome, que diz o seguinte, que 70% dos projetos de data science falham. E falham por quê? Porque os dados não chegam de forma como tem que chegar para o cientista de dados. Então, o cientista de dados precisa do dado tratado, curado, limpo, né, transformado, e muitas das vezes esses dados não chegam como deveriam chegar, e aí os projetos acabam falhando. Ou o que pode acontecer? O cientista de dados fica de braços cruzados, esperando pelo engenheiro de dados fazer o que tem que fazer, tá bem? E o que é então Data Science? Data Science, então, ele combina skills, vários skills, né? O nosso amigo Pablo aqui, ele já é um cientista de dados, o nosso amigo Pablo aqui também já é um engenheiro de dados, já lida com isso aqui, não na Azure, né, Pablo? Já utiliza a AWS, mas a definição é a mesma, né? É utilizar dos skills de programação, conhecimento de estatística, de matemática, para obter insights a partir dos dados. O que são insights? Né? Puxa, eu quero aprender o que o dado me ensina para eu tomar uma decisão. Então, que tipo de dado eu posso me utilizar para tomar a decisão? Pessoal, qualquer tipo de dado. Números, textos, imagens, eu posso ter um serviço cognitivo da Azure, da AWS, por exemplo, para analisar imagens, analisar textos, analisar vídeos, aprender com vídeos, aprender através das imagens e qualquer outro tipo de dado que você tem. Tá bem? Você tem hoje serviços chamados serviços cognitivos que você aplica em qualquer tipo de dado, textos, áudio, vídeo, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de dado para abstrair conhecimento. O que eu quero aprender com os dados para eu tomar decisões, e aí é o que se chama hoje de empresas data-driven. Eu quero aprender, toda a empresa hoje, e tem um monte de startup nascendo todos os dias, que querem aprender com os dados. Eu quero tomar melhores decisões baseadas nos dados. E quem aqui nunca ouviu falar, por exemplo, que os dados são o novo óleo, né? É o novo petróleo, né? Já ouviram isso ou não? Isso está espalhado em vários materiais e etc. Então, o cientista de dados, ele trabalha conjuntamente, lado a lado com o engenheiro de dados, e após esses dados tratados pelo engenheiro de dados, ele se utiliza desses skills, programação, matemática e etc., estatística, para simplesmente aplicar estatísticas simples para tomar decisão, uma decisão mais acertada, ou aplicar algoritmos de machine learning também para obter conhecimento a partir dos dados. Pessoal, e aí lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais do que é o machine learning e um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas aqui, tá bem? E aí, puxa, data engineering, já falei aqui, né? O que faz? Ele integra dados, o Pablo sabe aqui muito bem, o Pablo aqui é especialista em integração de dados, né? Quer falar um pouquinho, Pablo, o que significa integração de dados? Todo mundo aqui é iniciante, pelo que eu entendi, então o Pablo entende muito bem o que é a integração de dados. Quer falar um pouquinho, Pablo? Você não precisa de mim para falar, né? Vai falar muito melhor que eu. Mas é isso. Basicamente é você pegar o dado de um lado e levar para o outro. E no caso da preparação do dado para o cientista de dados, eventualmente você envolve outras etapas, que é o enriquecimento dos dados, né? Juntar outras informações a esse dado para que você consiga enriquecer esse dado e ter mais variáveis, mais entradas, inputs, para que o cientista de dados monte um modelo mais efetivo e tenha os insights que ele precisa. Exatamente. Eu pego o dado de algum lugar, tá bem? Enriqueço esse dado no meio desse processo e entrego esse dado em algum lugar. E o Pablo falou tudo, né? Valeu, Pablo. Limpeza dos dados, transformação dos dados, tá? E aí,
essa figura aqui é muito interessante. Eu encontrei essa figura, enfim, não me lembro agora onde, mas quem é o super-homem aqui dessa história toda, né? É o engenheiro de dados, pessoal. Tudo hoje passa pela engenharia de dados. Eu quero pegar dados, puxa, é o engenheiro de dados. Eu quero tratar os dados, eu quero integrar os dados, eu quero limpar, eu quero curar os dados. Tudo para que a empresa possa tomar melhores decisões no futuro depende do engenheiro de dados, né? Por isso que tem na verdade é o princípio básico, né? Eu preciso começar pela engenharia de dados, ter certeza de que os meus dados estão ok, para que depois eu tenha o cientista de dados, o pessoal do Power BI, por exemplo, ou do Tableau, não importa aqui qual seja a ferramenta, mas enfim, entram essas pessoas para pegar esses dados, o cientista de dados, para construir modelos preditivos, né, utilizando machine learning, etc., ou o pessoal de data visualization para construir dashboards, reports e daí por diante, tá bem? Então, o engenheiro de dados aqui é o super-homem aqui dessa história toda. É ele que entrega dado bom para o cientista, para a empresa como um todo tomar melhores decisões. Tá bem? Tudo bem até aqui? Tá rápido demais? Tá legal? Qualquer coisa, fala aí, tá bem? Ok, vamos lá. Vânia, depois eu vou entregar todo esse material, tá bem? Se quiser, depois eu vou empacotar isso tudo e vou enviar tanto a apresentação quanto tudo que eu preparei aqui, eu mando depois para a Albei e ela pode compartilhar com vocês, tá bem? Obrigada. Beleza, tá bem. Tá bem, então, olha, legal. Como é que eu faço, então, Data Engineering? Como é que eu faço Data Science? E quais seriam, então, as ferramentas dentro do Azure que me ajudaria a fazer, entregar melhores dados ou melhores decisões para a empresa tomar? Pessoal, o serviço é esse, é o Azure Synapse Analytics, tá bem? Eu costumo chamar de ASA, A-S-A, Azure Synapse Analytics. E o que é o Azure Synapse Analytics? Tá aqui a definição. É um serviço de cloud que engloba, né, que empacota num único lugar, num único workspace, num único lugar, tá bem? Todas as ferramentas que você precisa para pegar o dado, integrar o dado, enriquecer o dado, transformar, limpar e por último, guardar os dados ou num data lake ou num data warehouse, tá bem? Então, a gente tem o ASA e hoje, então, nós vamos especificamente falar do ASA, do Azure Synapse Analytics. Quem aí já ouviu falar do ASA, ASA? Por um acaso não, Nélio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele seria aí, a grosso modo, um concorrente do Databricks ou nada a ver? Sim, Pablo, ele seria um concorrente. Ele seria, não, ele o Databricks hoje, daqui a pouco, para quem não sabe o que é o Databricks, eu vou falar um pouquinho mais. O Databricks hoje, Pablo, ele tem principalmente dois principais concorrentes. O Snowflake, você já deve ter ouvido falar, que é uma ferramenta específica para Data Warehouse, só que o Snowflake não tem a parte de Analytics, e como você sabe, o Databricks ele tem a parte tanto de Data Engineering quanto a parte de Data Science. Você consegue, é uma ferramenta para tudo, né? Ela faz tudo aqui. Você consegue construir modelos preditivos utilizando o Databricks. O Snowflake não, ele não faz isso, é somente o SQL, mas um dos principais concorrentes do Databricks hoje é o Snowflake, e o segundo é o Azure Synapse Analytics. E aí, Pablo, você vai ver daqui a pouco que o que a Azure faz, o que a Microsoft faz, e na verdade o Databricks teve o primeiro parceiro foi a AWS, né? E o segundo parceiro o Azure. O que o Azure tenta fazer hoje? Basicamente obter todas as facilidades ou os serviços que o Databricks oferece. Então, o Databricks oferece o Spark. Legal, você tem o Spark aqui dentro do ASA. Qual é o inconveniente de utilizar o Spark dentro do ASA?
você está limitado ao Spark 2.4, tá? E no Databricks você tem o Spark 3.0. Mas, puxa, tem uma explicação para isso. Os fundadores do Databricks foram os fundadores, os criadores do Spark antes. Então, eles têm muito mais velocidade para entregar melhores versões do Spark dentro do Databricks, entendeu? Dentro eu vou mostrar daqui a pouco, mas sim, esses dois são os principais concorrentes hoje do Azure Synapse Analytics. O Snowflake, não somos tão justos de comparar o Databricks com o Snowflake, porque o Snowflake você não tem o Data Science, você não tem os modelos preditivos, e no Databricks você tem, e o Azure Synapse Analytics, tá bem? Tá bem. O que é então ou vamos falar um pouquinho do que seria o Modern Data Warehousing. Pablo, você lembra como que era o Big Data antes da Cloud? Sim, era luta. Era uma confusão, né? Por que era uma confusão? Era uma confusão, não. Você tem, né, empresas, Cloudera, Hortonworks, por exemplo, que tornaram a vida dos usuários muito mais fácil. Mas, basicamente, você tem isso até hoje, uma ferramenta para ingestão, uma ou duas ou três ferramentas para ingestão de dados. Era um zoológico, né? É um zoológico, né? Que é o Hadoop Ecosystem. Você tem uma ferramenta diferente para ingestão, você tem várias ferramentas para preparação e treinamento dos dados, inclusive o Spark, e várias ferramentas duas ou três ferramentas para a camada de visualização. É um zoológico. Quem nunca ouviu falar de Hive, Pig, MapReduce, o próprio Spark? Quem nunca ouviu falar o Kafka também faz parte do ecossistema, né? Esse é o ambiente de Big Data. Mas qual é o problema? Qual é o inconveniente de ter uma ferramenta assim? E se você contratar, por exemplo, o Cloudera, já te entrega isso, né, meio que pronto, o Hortonworks. O inconveniente de você ter que fazer isso do zero é que puxa, eu preciso de uma pessoa especializada em Hive. Puxa, agora eu preciso de uma pessoa de Pig, agora eu preciso de uma pessoa de... E aí as empresas falam assim, puxa, eu preciso de uma pessoa que seja bom em Hive, Pig, Kafka, né? E acaba abrindo ou exigindo muitas ferramentas de um único profissional. Mas antes era assim, o especialista em Hive, o especialista em Pig, o especialista em Kafka, em Zookeeper e um monte de outras ferramentas. Aqui com o ASA, com o Azure Synapse Analytics, você tem uma única ferramenta para fazer isso tudo. Tá bem? Que é o Azure Synapse Analytics. Então, com o Azure Synapse Analytics, eu posso utilizar, por exemplo, o Azure Data Factory, que é esse símbolo aqui, tá bem? Que é um orquestrador de dados. Então, ele vai lá, pega os dados lá das fontes. Pessoal, pode ser qualquer fonte. Log, imagem, CSV, TXT, pode ser um vídeo, né? As minhas aplicações web, né, que estão funcionando lá na empresa. Então, via Azure Data Factory, eu pego desses dados e transporto isso, né, para minha camada de Data Lake. Especificamente aqui está o Gen 2, tá? Então, via Azure Data Factory, eu posso fazer isso. Puxa, eu posso utilizar o Events Hub do Azure. Pessoal, de novo, eu posso utilizar o Azure Pipeline, tá bem? Pessoal, são, a princípio, ferramentas, né, separadas, mas que estão integradas ao Azure Synapse Analytics. Então, via Azure Data Factory, eu consigo fazer a integração, a ingestão, orquestração de dados no Data Lake, tá bem? Na camada de armazenamento, puxa, tem várias outras ferramentas, Cosmos DB, eu tenho o SQL Server, eu tenho o próprio Data Lake aqui, né? Na preparação de dados, o Databricks que o Pablo falou. Pessoal, Databricks, puxa, o mercado de trabalho hoje precisa de muitas pessoas especialistas em Databricks. Eu costumo dizer que está num momento muito, muito bom. Então, puxa, quer se especializar
em Data Engineering, se eu tivesse hoje que começar do zero, tá bem? Eu começaria por aqui, ó, aprendendo o Spark, porque o motor que tá por trás aqui do Databricks, SQL. E SQL é o básico de todo engenheiro de dados. Você aprende isso já na universidade, não é? Basicão. O que você precisa saber? Puxa, só com SQL eu consigo trabalhar com Databricks? Puxa, consegue. Ah, legal, Spark. Se eu tivesse que começar do zero hoje, eu investiria nisso. SQL, porque, puxa, você precisa realmente saber SQL e o Spark, tá bem? Na camada de preparação de dados, tanto preparação e treinamento de dados, nós temos lá o Azure Machine Learning, que é esse símbolo aqui. Pessoal, dá um webinar separado só para falar de Azure Machine Learning Studio, tá bem? Dá para criar um outro webinar só para falar de Databricks. Pablo, quer falar um pouquinho sobre o Databricks? Você já trabalha com Databricks há um bom tempo. Quer falar aí o poder dessa ferramenta? É uma ferramenta sensacional. Então, na verdade, eu estou um pouco na dúvida ainda com relação ao... E aí fazer um pouco do paralelismo com o Databricks, né? Você está falando do ASA aí, e você comentou que usava o Data Factory. São ferramentas separadas no Azure ou o Data Factory está incorporado dentro do ASA? Ele está incorporado hoje dentro do ASA, Pablo. O ADF ainda é uma ferramenta separada. Se você for lá no Azure, você vai encontrar lá o ADF, o Azure Data Factory, mas agora dentro do ASA você tem o Azure Data Factory lá dentro. Então você não precisa mais sair do ASA para provisionar um ADF, por exemplo. Você pode fazer isso lá de dentro. E no final das contas, Pablo, é uma Ctrl+C do ADF, Ctrl+V dentro do ASA. A mesma coisa. Entendi. Ou seja, o princípio do ASA, então, pelo que eu estou entendendo, é o mesmo do Databricks. Você, através de um único ambiente, você consegue acessar o teu, esqueci como chama o S3 do Azure lá, o Blob Storage. O Blob Storage, você consegue usar a tua ferramenta de ETL, que, ok, o Databricks não tem essa facilidade, é tudo código, mas é isso, né? Isso. E você consegue também montar suas consultas SQL, consegue trabalhar com outras linguagens dentro do ASA também. Exatamente. Basicamente isso. Tá bem? Legal, boa. Bom, legal. Então, é o que a gente chama de Modern Data Warehousing. O que é? Puxa, eu utilizar, usar o ASA, né? E aí lá dentro eu vou ter o Azure Data Factory, ou se eu não quiser, eu tenho a ferramenta separada, o Azure Data Factory, que se conecta no ASA, eu utilizo o Data Lake, eu posso utilizar aqui o Databricks. Se eu não quiser Databricks, porque o Databricks é um vendor diferente, né, Pablo? É a Databricks, não é o Azure, é um parceiro da Azure. Se eu não quiser utilizar o Databricks, eu utilizo o próprio ASA para isso, tá bem? Eu consigo rodar Spark lá dentro, eu consigo rodar SQL lá dentro, tá bem? E na camada de visualização, o Power BI, que talvez disso tudo aqui, todo mundo já ouviu falar no Power BI, né? Tá bem? Então, isso é o que se chama de camada moderna de Data Warehousing. Isso tudo, né, desde o armazenamento até a camada de visualização, isso está apoiado, né, num Data Lake, tá? E, pessoal, governança de dados. Isso aqui é o que diz ou define o sucesso ou fracasso de um projeto de machine learning, ou um projeto de data science, de um projeto de data warehouse propriamente dito. Se você não tomar, né, cuidado aqui com a governança de dados, você pode pôr tudo a perder. E aí, quando a gente fala de governança de dados, a gente tem aqui o Peer View, tá bem? É uma ferramenta nova aí do Azure que te ajuda aqui com a governança de dados, tá bem? Ok, vamos embora. Pessoal, depois que você tem isso tudo construído e tudo, né, apoiado lá no Data Lake, você pode aplicar o que a gente chama de serviços cognitivos. E aí eu abstrair, obter conhecimento, extrair conhecimento
de todos os dados que eu coletei. Então, eu peguei dados lá na minha source, em várias sources. Lembra? Vou voltar aqui. Eu posso ter CSV, vídeo, imagem, qualquer tipo de source que eu quiser. Eu transporto isso, então, para o meu Data Lake e eu utilizo, então, dos serviços cognitivos para abstrair, extrair conhecimento dessas coisas. Eu tenho serviços cognitivos chamado Vision, e aí pessoal, analisar vídeos e imagens. E, puxa, eu consigo abstrair um feeling. Qual é o feeling que eu tenho quando esse serviço assiste um vídeo, por exemplo? Qual é o feeling? Qual é a sensação? Tá bem? Eu consigo há serviços cognitivos para speech, eu dar uma instrução, eu falar e ouvir uma máquina. Então, eu dou um comando, por exemplo, a máquina ouve, processa aquilo e devolve. Aqui está, puxa, conhecimento muito legal de Data Science está aqui, ó, NLP, Computer Vision está aqui, né? As técnicas de Computer Vision estão aqui no Vision, NLP, Natural Language Processing está aqui. Language, eu consigo analisar textos escritos. Então, se eu coletei um texto lá na minha source, na minha entrada, e eu aplico o serviço cognitivo de language, depois que a máquina lê aquilo ali, qual é a sensação? A sensação puxa, é de tristeza, é positivo, é negativo? Qual é o feeling? Tá bem? Qual é o sentimento? Eu consigo fazer uma análise de sentimento depois de ler um vídeo, depois de assistir um vídeo, depois de basicamente de assistir um vídeo ou ler uma imagem. Qual é o feeling depois que eu li esta imagem, que a máquina leu esta imagem, tá bem? Então tá aqui, ó, analisar textos para extrair feelings, conhecimento, tanto para tudo, né? E aí se aplica para tudo, para Vision, Computer Vision, NLP para Speech, análise de textos e etc, tá bem? Legal, vamos ver como é que funciona isso então na prática. Vamos criar aqui o asa do zero, tá bem? Tô aqui. Vocês estão vendo aí o meu browse? Tá claro aí para vocês? Então, sim. Então, fazer aqui uma demonstração rapidinho. Primeiro, vou aqui no portal das finanças, portal Azure. Vamos lá no portal do Azure. Eu vou me conectar. Azure Portal. Então tá bem, estou aqui no portal do Azure. Olha só que bacana. Outra coisa muito interessante, e aí eu vou usar o Pablo de novo. Pablo, você que já deve ter feito isso várias vezes. Quanto tempo levava, Pablo, para você configurar, instalar e configurar todas as ferramentas de Big Data, por exemplo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, eu diria que a maior facilidade que você tem com o cloud hoje em dia é de ter as ferramentas sem muito esforço, né? Então, quando você está instalando, por exemplo, uma ferramenta num server, você, mesmo sendo num server, você não tem mais aquela questão de provisionar o servidor, instalar o Windows, instalar a aplicação que você quer, ou seja, você aperta um botão e ele monta um servidor para você. Então, acaba sendo tudo muito mais fácil, né? E aí você consegue... É muito mais simples. Exatamente. E aí você consegue... Imagina, o cliente fala para você, olha, eu quero uma máquina com essas características e, pessoal, em 1, 2 horas, 3 horas de trabalho, você tem um ambiente todo montado. Pessoal, vocês estão ouvindo o meu cãozinho aí, desculpa, tá? O meu mascote. Em 3 horas, né, você consegue, né, tendo um razoável conhecimento, você consegue provisionar. Pessoal, provisionar é criar o recurso, tá bem? Você consegue provisionar o recurso. Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês aqui como que é rápido. Ó, eu vou aqui em todos os recursos. Observe que eu não tenho nada aqui, né? Eu não tenho nenhum recurso provisionado, eu não tenho nenhum recurso construído até o momento, certo?
Então, primeiro eu vou aqui em Resource Groups, por exemplo, não tenho nada, eu vou criar aqui um grupo de recursos, tá bem? O grupo Nélio, no Asa você, desculpa te interromper aí, no Asa você tem que provisionar cluster e essas coisas ou ele faz tudo por baixo dos panos? Você tem que provisionar, sim, você tem que provisionar, Pablo, mas depois você pode automatizar esse processo. Depois você pode automatizar esse processo. Boa. Tá bem? Então lá, o grupo de recursos que eu vou criar aqui, olha, estou utilizando aqui uma conta, uma subscription. O grupo de recurso aqui, eu já fiz isso aqui antes, então ele já guardou o nome aqui para mim. Então, estou criando. Pessoal, o que é o grupo de recursos? Pensa no grupo de recursos como uma pasta em que você vai colocar debaixo dessa pasta todos os serviços que você precisa criar. Tá bem? Então, eu vou criar aqui um ASA, um Azure Synapse Analytics, eu vou criar um Data Lake, eu vou criar um SQL Server, eu vou criar vários serviços, tá bem? E aí, puxa, se eu quiser deletar, se eu quiser descontinuar esse serviço ou aqueles serviços, isso evita que eu vá em serviço por serviço e fica deleta. Não, eu deleto o grupo de recursos e aí eu tenho todos os serviços associados àquele grupo de recursos apagados, tá bem? Então está aqui o meu grupo de recursos, ele faz uma verificação se esse grupo de recursos já existe ou não. Então eu criei aqui o Albay Introduction to Azure DS, Data Science, Data Engineering. Eu vou criar isso aqui pessoal, e aí isso é muito de cada um, né? Eu sempre uso essa região aqui, eu sempre acho que ela é a mais barata de todas, então eu sempre vou aqui, tá bem? Legal. Então, aqui não tem muito segredo. Se tiver tudo certo, ele passou pela validação, então eu crio esse recurso. Ele faz uma pré-verificação antes. Tá vendo aqui? Ele já criou para mim o Albay Introduction to Azure DSDE. Tá aqui, ó, o meu grupo de recursos. Tá bem? Legal. Então, se eu for lá no todos os recursos, opa, eu tenho aqui o grupo de recursos. Está criado aqui o meu grupo de recursos. Legal. Então, vamos agora criar os serviços, então, associados a esse grupo de recursos. Eu vou aqui e vou no Synapse Analytics. Esse primeiro aqui, ó. Azure Synapse Analytics. Eu não tenho nenhum Azure Synapse Analytics provisionado, criado. Eu vou criar, então, um Synapse Workspace. E aí, eu vou dizer aqui, grupo de recursos, quem é? Vou utilizar o que eu acabei de construir lá atrás, né? O Albay Introduction to DSDE. Criei lá. Tá vendo aqui? Manage Resource Group. O que é isso aqui? Aqui eu vou utilizar, por exemplo, o Albay, vou colocar no nome aqui, Albay ASA, tá bem? Ele faz aqui uma verificação. Ele faz aqui uma verificação, então, se eu colocar um traço aqui, puxa, ele aceita. Não é muito legal colocar um traço. Eu não gosto muito de utilizar traço, eu vou colocar um underscore, tá bem? Tá bem. O que é esse... Já já eu falo um pouquinho mais sobre o que é esse Managed Resource Group, ok? O nome do workspace, eu vou dizer que vou chamar de Albay -asa chamar de workspace. Se não tiver nada, tá vendo? Ele faz as verificações do que pode, o que não pode, tamanho mínimo, tamanho máximo, etc. Ele está verificando se esse nome aqui pode ser utilizado. Opa, legal, ele deixou. Na região, eu vou utilizar a mesma região. Agora, olha aqui é o meu Data Lake. E no meu Data Lake, por acaso, vocês viram aqui atrás que eu não tenho, que eu não tinha nenhum recurso criado, tá bem? Então, eu não tenho Data Lake criado. Ou eu volto lá e crio o recurso, o Data Lake, ou eu posso criar por aqui. Então, eu vou criar por aqui. O nome do meu Data Lake vai ser... Cadê o meu Data Lake? Data Lake. 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 Data Lake.
Cadê? Vamos chamar de Albay, Asa, Delta Lake. Coloquei um nome grande, mas vamos criar Albay, Asa, Delta Lake. E vou dar um OK aqui. Legal, ele aceitou. File System Name. Pessoal, isso aqui é o nome do container, tá bem? Eu vou mostrar para vocês o que é o container. No caso aqui, eu não tenho container criado. Eu vou criar aqui um container chamado Albay Files. Tá bem? Não posso utilizar. Bom, só Albay. Deixa só Albay. OK. E aí, aqui em Security, eu vou colocar aqui uma senha. Isso aqui é o Data Warehouse, tá bem? Que vai estar lá dentro dentro desse recurso, tá bem? Aqui as senhas aqui, eu vou utilizar uma senha que eu já defini aqui. Então, vamos lá, senha aqui. Tá bem? O user é isso aqui. Eu não preciso disso. Não preciso definir mais nada. Cria o recurso. Cria, verifica e cria, né? E aí ele começa a... Na verdade, ele está verificando, ele está fazendo um review antes. Ele faz uma verificação. Olha, validação OK. Cria, então, esse recurso. Se fizermos tudo certo, ele vai criar. E aí eu vou mostrar para vocês cada uma dessas coisas aqui lá na frente. Manda criar o recurso. Ele vai levar um tempinho aí para provisionar esses recursos. Um minutinho ou dois. Ah, já foi. Não, tá deployando ainda. Olha que bacana. Em um curto espaço de tempo, você provisiona, você cria Data Lake, ferramentas de serviços cognitivos, tudo muito rápido e fácil, tá bem? Ó, tá vendo aqui? Albay, Asa, Delta Lake, ele está provisionando. Se nós formos aqui agora em todos os recursos, todos os recursos, não, ele ainda está criando, tá vendo aqui, ó, ele ainda está criando os recursos que nós definimos aqui. Deployment in progress. Olha que legal, ele já criou o Data Lake, que bacana, ó. Ele já criou o Data Lake, ele já me deu um OK aqui. Se nós formos aqui dentro desse Data Lake, esse aqui é o meu Data Lake. Olha que bacana. Lembra que eu dei o nome lá do Data Lake de Albay, o nome do container? Estão lembrados disso? É o container, o nome do container. Pessoal, e aqui eu coloco, né, o que eu quiser. Então, especificamente, puxa, vamos fazer o upload de um arquivo aqui. Eu tenho aqui um arquivo preparado para isso, que se chama FIFA CSV. Pessoal, um arquivo simples, um CSV simples, só para mostrar para vocês aqui como, né, de forma geral, como as coisas funcionam. Ele já está fazendo o upload aqui para o blob, tá? Do FIFA.csv. Eu não cliquei aqui, né? Eu acho. Pronto. Já está fazendo aqui o upload. Ó, legal. Olha lá, ó. O meu FIFA CSV está aqui. Olha que bacana. Botão direito aqui. Ó, View, Edit. Ah, excede aqui, então eu não vou conseguir ver. Mas tá bem. Vamos lá. O que nós fizemos até agora? Todos os serviços. O Data Lake já está criado. O nosso Data Lake está criado. Lá dentro tem uma pasta, né? Tem um container chamado Albay. E dentro do Albay eu coloquei agora um arquivo chamado FIFA.csv. O que mais que tem lá provisionando? Ah, legal, olha, o meu Albay Asa Workspace, esse aqui é o meu Asa, tá, Pablo? Ele já está provisionado, ó, já me deu um OK, tá lá na região que eu quero. Legal, vamos dar uma olhada aqui nesse Workspace. Vamos lá? Entrei aqui, e aí... não, ainda está terminando o provisionamento. Então, vamos esperar mais um pouquinho, que ele está acabando de criar o recurso. E aí... E o cluster, Nélio, desse cara aí? Vou te mostrar agora. Você tem que criar depois ele ou ele já está provisionando?
Sim, Pablo, já está provisionado automaticamente. Agora entendi. Sim, Pablo, já está provisionado por baixo dos panos aqui, tá bem? E tu sabe, eu sei que não é o foco agora, mas você sabe alguma coisa sobre a cobrança disso? Ele cobra por cluster, ele cobra por processamento, como é que é? Pablo, é meio complicadinho a cobrança dele. Deixa eu ver. Eu posso te Porque mostrar ele é isso. um serverless? Ele é um serverless? Como é que é? Então, Você- ele é serverless. Aqui ele é serverless. Então, ó, vamos aqui, ó. Pool. Aqui ele é serverless. Apache Spark Pools, ele é serverless aqui, tá bem? E aqui ele é dedicado. Então, se eu criar um data warehouse aqui, eu vou ter clusters, máquinas, tá bem? Ok. Entendi. Dedicadas. E aí, Pablo, dedicado quer dizer, quando você está ligado nele, a máquina é só sua, Ele tá sobe o bem? cluster. Entendi, Sobe entendi. o cluster. Puxa, legal. E aqui? E aqui é o quê? Aqui é serverless, tá bem? A cobrança daqui, a cobrança daqui é bem diferente por exemplo, aqui no serverless você é cobrado por mega, enfim, você é cobrado pela quantidade de dados que você utilizar. Inclusive, você pode controlar esses dados, por exemplo, puxa, eu quero limitar, por exemplo, o uso de dados, por exemplo, processamento de dados você pode definir isso por dia, por semana, por mês, do jeito que você quiser, tá bem? A cobrança aqui é por dado processado, tá bem? E aqui é por instância. Então, aproveitando que já estamos aqui, ó, e não temos nada, né? Se eu vir aqui, por exemplo, Pablo, criar um new aqui, eu vou criar uma instância aqui bem simples, tá bem? Então, eu vou reduzir ao máximo aqui, tá bem? O Vou que é dar sem ser? Sem ser o quê? date, É uma é, medida, é uma medida dele de performance. exatamente. Então, aqui, ó, vamos pôr um nome para isso aqui. Deixa eu ver. Vou colocar de asa SQL Dedicated Pool. Tá bem? Eu tô criando uma bem basicona aqui, tá bem? Aqui em Additional Settings eu não preciso de nada. Eu vou criar o recurso. De novo, a outra opção é serverless. Você é cobrado pela quantidade de dados que você processa. E aí você pode definir o limite que você quiser aqui, lá, tá? E no dedicado, a instância é sua enquanto você estiver utilizando, 100% reservada para você, tá bem? Ó, por exemplo, aqui, tá vendo aqui, eu escolhi uma instância bem basicona, eu vou ser cobrado 1,01 euro pricing details. Eu vou ser cobrado 1,01 euro por hora de processamento, tá bem? Lá no serverless você vai ser cobrado por dado processado. No caso aqui, deu tudo certo, tudo certinho. Vou criar essa instância aqui. E aí, o que eu estou criando aqui? Eu estou criando um data warehouse aqui no meu asa. Olha só. Ele leva um tempinho, está lá provisionando, está criando o ASA SQL Dedicated Pool. Pessoal, se estiver muito rápido, me fala aí, eu desacelero, tá bem? Isso aqui é o Data Warehouse, Pablo. Vamos ver como é que tá. Ele é rápido, aquele ele não demora tanto. E aí, olha só que bacana. Quem de vocês aí já utilizou esta ferramenta aqui, ó? SSMS. Quem nunca, né? Qual ferramenta? Não ouvi. O SQL Server Management Studio. Já utilizou, Pablo, ou não? Ok. Já trabalhou com ela ou não? Cara, se eu não estou confundindo, já. Desculpa. Do SQL Server? Não estou confundindo. Exatamente, SQL Server, tá? Tá. Olha só que bacana. Eu tô aqui no meu... E a principal ferramenta para...
enfim, é a principal ferramenta do Azure, também da Microsoft para Data Warehouse. Olha que bacana. Deixa eu ver se ele... Não, ele não provisionou ainda. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se ele cria isso aqui. Tan, 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 tan. Refresh. Bom, enquanto ele cria essa instância, eu vou voltar aqui, tá? Então, vou lá em todos os recursos novamente, criei o meu Data Lake. Olha, onde que nós criamos esse Data Lake? Lá quando eu estava criando o ASA, estão lembrados? Esse Albay, ASA, Delta Lake, ele está associado ao ASA. Então, aqui, ó, olha que bacana. Aqui, ó, Dedicated SQL Endpoint, tá vendo aqui, ó? Olha só que bacana. Eu vou copiar isso aqui. Vou chamar aqui o meu SQL. Ops. Vai na tua instalação local, no teu desktop, é isso? Não, vou pegar o que está na nuvem. Então, peguei lá aquele serviço ok. que está lá, vou me autenticar aqui pelo Azure AD. A password é aquela password que eu coloquei lá atrás quando eu estava provisionando o ASA. Ops. E o user que nós utilizamos lá atrás era esse user aqui, ó. Connect. Se o serviço já tiver provisionado... Não, ainda não. Ele ainda não... E agora não. Esperar aqui um pouquinho. Cancela. Refresh. Dedicated. Ok, agora está provisionado. Agora sim, agora está provisionado. Vamos tentar novamente, então. Então, Connect. Database Engine. E a senha está aqui. A gente não está vendo tua tela não, né, Hélio? O outro... Você tá com prompt aí em algum lugar? Vocês não estão vendo... Não, a O que tua vocês estão vendo conexão... agora? Não, a gente está vendo o Azure, mas você está falando de Connect, aí parece que você está escrevendo uma linha de comando num terminal, qualquer coisa, não é isso? Ou não? Puxa, então, espera aí, se vocês não estão vendo, deixa eu file. Obrigado, Paulo. Deixa eu chamar de novo, então, o SSMZ. Ó, então, agora, vocês estão vendo o SSMS, certo? Não. Tá. A gente está na mesma tela da Azure. Tá bem, então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cancelar aqui e vou aqui. Agora tá vendo o SSMS, certo? Sim. Uhum. Perfeito. Então vamos lá, de novo. Eu vou lá em todos os recursos, vou pegar aqui do meu workspace, tá lá o meu... Então você vai conectar local agora aí, né? Apontando para lá. Exatamente, olha. Ah, entendi. Bom, a minha senha tá aqui e o meu serviço que está, o workspace está aqui. Só não sei se você partilhou certo, né? Eu tenho dúvida se quando entrar quando você logar, você vai conseguir ver, porque você partilhou só essa tela aí, né?
E agora vocês conseguem ver aí, certo? Sim, mas dá o connect aí para ver se ele vai mostrar outra tela. Tá vendo? Perdeu o compartilhamento. Você não está compartilhando, você não está partilhando a tela, você está partilhando o aplicativo. E aí quando você conectou, aquela tela da conexão fechou e aí você não consegue ver nada. Saiu o compartilhamento todo. Então, espera aí, de novo. Eu quero o window. E agora vocês estão vendo o SSMS. Não tô vendo nada ainda. Tô vendo uma tela preta. Tô vendo nada ainda, né, Hélio? E agora? Agora foi. Agora, estão vendo o SSMS ou não? Eu não. Não sei se é. Continua preto para mim também. Então, cancela os compartilhamentos todos e Tá tenta bem. de novo. Então vamos lá de novo. Agora eu tô vendo. Tá vendo o quê? Tô vendo o Teams. O Teams. Tá bem, então SSMS. Agora estão vendo o SSMS, certo? Não, o Teams. Tô vendo o Teams. Você tá partilhando o teu ecrã todo ou você tá partilhando só o aplicativo? Deixa eu compartilhar a tela, o desktop. O que vocês estão vendo? Exato. Não, agora a gente tá vendo tudo. O quê? Agora tô vendo as telas. Está vendo de Viva. Tá vendo essa tela aqui? Como fazer aqui no meio, certo? Sim. Tá bem. E agora? O que vocês estão vendo? Sim. Agora a gente tá vendo o SQL. Legal. Então vamos lá. Eu quero me conectar com aquele DW. Pessoal, o DW lá tá vazio, não tem nada, mas eu quero me conectar com ele lá, tá bem? Então, ó, eu pego de lá. Quando eu voltar a compartilhar a outra tela, eu mostro para vocês onde foi que eu peguei isso aqui, tá bem? O que é isso aqui? É o endpoint, é o SQL endpoint da instância dedicada, tá bem? Pego o user e a password, e aí eu me conecto, então, no Data Warehouse. Pronto, pessoal, aqui, ó, é o Data Warehouse. Aqui tem tudo, as tables. De novo, o banco de dados aqui está vazio, também não tem muito o que fazer aqui, mas, basicamente, esta é a principal ferramenta da Microsoft era, né? Hoje você tem coisas mais bacanas, mas eu diria que tem 80% das empresas utilizam essa ferramenta aí para fazer data engineering, tá bem? Ok, me conectei aqui então com o meu Data Warehouse que tá no Azure. Vou sair daqui, vou stopar aqui e vou compartilhar agora. Isso aqui. Vocês voltaram pro Azure, certo? Certo. Ok. Tá vendo aqui, ó? Então, dentro do meu... Vamos voltar lá. Todos os recursos dentro do meu Azure Synapse Analytics. Aqui, ó, do lado direito, eu tenho aqui o Dedicated SQL Endpoint. Foi isso aqui, ó, que eu peguei, mais a senha. Lembra quando foi que nós criamos lá o usuário e senha, mais a senha, mais o usuário? Foi isso aqui que eu utilizei para me conectar com o meu banco de dados SSMS. Desculpa, com o meu Data Warehouse SSMS, via SSMS. Tá bem? Legal. Tudo bem até aqui? Ó, se formos aqui agora em pool, olha que bacana. Eu sei que eu criei aqui um pool SQL. Esse pool aqui é o meu Data Warehouse. De novo, está vazio, mas é o meu Data Warehouse. Eu posso desligar esse... pessoal, é aqui. Esta é a tela onde eu faço toda a gestão, Pablo, do meu Data Warehouse. Aqui, desliga o Data Warehouse. Então, se eu disser pausar aqui,
eu não vou conseguir me conectar com o Data Warehouse lá de novo, tá bem? Então, eu posso pausar aqui o Data Warehouse, eu posso fazer o scale. Lembra quando a gente definiu uma máquina lá bem básica, bem basicona? Olha, eu quero aumentar isso aqui. Imagina, você... vai lá, para as tarefas do dia a dia, eu preciso uma máquina, tá bem? Com estas características. Ela tem lá, é uma DW200C, tá? Puxa, no fim de cada mês, onde tem processamento, carga de dados, eu preciso aumentar a minha máquina para, puxa, eu preciso agora de uma 500 DW500C. Então é aqui, Pablo, é aqui, pessoal, que você faz a gestão. É aqui que eu faço o scale das minhas instâncias, tá? É manual. Aí você me pergunta, puxa, não tem como fazer isso automaticamente? Pablo, sim, a gente consegue via outros serviços, vir aqui e, puxa, quando perceber que tá, né, eu preciso de mais máquina, eu preciso de mais processamento, então ele vem aqui e aumenta isso automaticamente, tá bem? Você tem triggers que vem aqui e aumenta e redefine uma máquina, provisiona uma máquina mais potente, é isso que eu quero dizer, tá bem? Vou voltar lá no Workspace, então é aqui que você faz toda a gestão do teu Data Warehouse, você faz o monitoramento, como é que está a saúde do meu Data Warehouse, o meu Data Warehouse precisa de mais máquinas, sim ou não, ele precisa de mais espaço, sim ou não, tá bem? Então é aqui que você faz toda a gestão do seu Data Warehouse. Tá bem, vamos voltar agora, vou voltar aqui para o meu ASA, Workspace. Então voltei aqui para o ASA, isso aqui eu não preciso mais, eu vou fechar isso daqui. Voltei para o meu ASA e, legal, vou aqui para o meu Open. Vou abrir o Studio, tá bem? Esse é o Azure Synapse Analytics Studio. E é aqui, pessoal, que você faz tudo que eu falei lá atrás em termos de ingestão de dados. Tudo por aqui, Pablo. Agora, ingestão de dados. Pessoal, ingestão de dados, eu posso fazer ingestão de dados aqui de várias formas. Posso criar um pipeline, posso utilizar entre aspas, o ADF para copiar os dados para mim. Eu posso, enfim, há várias formas de você copiar os dados para o teu data lake, tá bem? Copiar o dado lá da tua fonte para o teu data lake. O que mais que a gente tem aqui? Então, isso aqui é uma coisa. A gente tem camada de visualização muito bem definida. Aqui eu me conecto muito facilmente ao Power BI. Pessoal, conectou aqui, começa a utilizar. Conecto os dados aqui diretamente no Data Lake e começa a consumir os dados, tá bem? Aqui na minha... Ops, vou descartar isso aqui. Aqui no Managed, eu consigo definir o que a gente... Pessoal, já ouviram falar de MLOps, DataOps? Vocês já ouviram falar disso? Já, né? MLOps, DataOps, é eu operacionalizar e industrializar DataOps, entrega de dados, ou MLOps, entrega de modelos preditivos. Então, aqui eu consigo integrar com o Git, né? Posso utilizar GitHub, Gitbuckets, enfim, há uma série de ferramentas que você pode configurar e utilizar para controle de versão, fazer CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development, tá bem? Então, é aqui na aba Manage que você gerencia tudo isso. Você quer monitorar como é que está a sua ingestão de dados, como está o seu Data Warehouse dedicado, como está o seu Data Warehouse Serverless. Então, aqui em monitoramento, aqui você consegue definir as métricas para monitoramento e etc, tá? Aqui em Data, pessoal, aqui é a parte bacana. Eu consigo, por exemplo, aqui eu estou ligado lá no meu Data Warehouse, lembra? Ó, o meu Data Warehouse está aqui, ó, aquele que eu conectei para vocês lá no SSMS. Como o meu Data Warehouse está vazio, puxa, então não temos nada para mostrar aqui, né? O Data Warehouse está vazio. Mas olha, né, bastei clicar, ele já vai lá, enxerga o Data
o Data Warehouse, desculpa, o Data Lake, né? O Data Warehouse lá no Data Lake, e eu começo a, por exemplo, construir aqui os meus pipelines, eu começo a definir aqui a movimentação de dados. Mas, olha só, eu não estou limitado a somente ao Data Lake que está lá, né, que eu pluguei, que eu linkei. Eu posso, né, esse é o Data Lake que está linkado, que está associado, né? Se você clicar aqui, por exemplo, você vai abrindo aqui, quem são os containers? Está lá Albay. O que tem dentro do container da Albay? Lembra que a gente fez o upload do FIFA? Se eu der um botão direito, clicar aqui com o botão direito, eu quero ver esses dados. Tá aqui, ó. Então, de forma simples, eu começo a navegar, eu começo a pesquisar os meus dados, eu começo a olhar para os meus dados que estão lá no Lake, né? Está lá no Data Lake. Puxa, eu quero fazer meu botão direito aqui está ruim. Eu quero selecionar, dar uma olhada nas top 1000 primeiras linhas desse negócio. Tá aqui. Ou seja, eu já começo, ou eu tenho recursos para já olhar para os dados. Como estão os meus dados organizados? Como é que, né, estão bem organizados ou não? Né? Então aqui estão os meus dados, ó. Bem, ele já foi lá, detectou ponto e vírgula, já detectou o separador, se tem cabeçalho sim ou não, e daí por diante, tá? Legal. Então, mas, de novo, eu não estou limitado somente aos dados que estão lá no meu Lake, no meu Data Lake. Eu posso vir aqui, por exemplo, e me conectar com qualquer base, qualquer outra fonte de dados. Então, por exemplo, outro Blob Storage, um Cosmos DB, eu posso me conectar a outro Data Lake, tá bem? Estando aqui ou não, estando aqui linkado ou não, tá bem? Tá bem? Até aqui, eu não estou limitado somente aos serviços que eu linkei lá atrás. Eu posso me conectar aqui com todos os outros, com tudo que eu quiser, com toda a source que eu quiser. Eu quero me conectar com outro blob, quero me conectar com, enfim, não importa qual é a source, eu vou aqui, defino e começo a utilizar. Tá bem? Ok? Pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, qual é o poder dessa ferramenta. É uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta bem legal. Está crescendo muito a quantidade de empresas utilizando o ASA, e aí qual seria então a maior vantagem de se utilizar o ASA em comparação, por exemplo, com outros serviços? Alguém pode me dizer? Alguém sabe me dizer? A resposta é: eu tenho uma única ferramenta, né, integrada com várias funcionalidades para fazer data warehousing de forma simples, utilizando uma única ferramenta. Eu posso utilizar Databricks, posso utilizar outros serviços? Sim, eu posso, mas eu acabo tendo que, né, ter especialistas específicos naquele serviço para me ajudar nos serviços de Big Data, né, a lidar com Big Data, a lidar com outras coisas. Concorda, Pablo, ou não com isso? Sim, eu achei a pegada dele muito parecida com o Databricks, né? Quer dizer, um ambiente único que você consegue, claro que ele tem, a Microsoft tem a interface gráfica, que sempre, né? Então, assim, eu não vi em gestão, né, o Data Factory, mas teoricamente ele tem a interface gráfica que facilita um pouco, mas a ideia é você, no único ambiente, poder conectar os teus data sources, conectar os teus targets, e aí seja ele para um Power BI, seja ele para um Data Warehouse, ou seja ele disponibilizar informação para um cientista de dados usar em algum modelo, e aí você consegue fazer isso tudo num lugar só. Acho que a pegada é mais ou menos essa, né? Exatamente, essa é a ideia, é ter tudo isso num único lugar, né, uma única ferramenta para, enfim. Deixa eu ver uma coisa aqui, só para o Azure Data Factory. Não sei por que o Azure... Então, clica lá no ASA, clica naquele ingest lá para ver o que ele faz, que eu fiquei curioso ali. É o Data Factory. Embutido. Ok. Tá? Ok. É o Data Factory embutido. Dá um tempinho, filho. Tô terminando, tá bem?
Ingestion. Ó, eu posso, né, copiar os dados via, pessoal, simples, uma ferramenta simples e é a mais simples de todas, tá bem? E Pablo, clicou, configurou, digo quem que é a source, Source type. Abre ali o source quem type que é a pra ver. connection, tudo que eu quiser. Ali o Blob Storage, eu consigo acessar meu Data Lake também, ou eu tenho que selecionar o Data Lake ali? Porque o Data Lake, na verdade, ele é uma camada de metadado, né? Que ele cria em cima do teu dado físico lá no... Sim. Sim, Tem você ali, pode. tem ali. Tá aqui sim. Tá lá em cima, tá mais em cima, o Data Lake. Tá. Mais um, aí. Gen Já 2. um. Gen 2. E, enfim, aqui, ó, já. E aí, ó, browse, Aí ele já abre direto lá. obey, e aí, puxa, quem é o arquivo? Eu quero pegar esse arquivo e quero mandar esse arquivo para onde? E aí, point and click, Pablo, e você define o destino e ele vai lá e, pum, copia o dado para onde você quiser. Entendi. Se eu Bacana. quiser, legal, quero mandar esse dado para onde? Para um. Aí você tá no source. Cadê? Tem que dar o next. Vai ter que dar o next ali. Isso aqui é source. Não precisa, basicamente, ele já entendeu isso aqui. Target, vou dizer que é o mesmo, tá bem? Vou dizer que é o mesmo. Vou dizer que aqui é o mesmo lugar e vou apontar para o mesmo lugar, só que o nome do arquivo vai Ou do ser, nome do ficheiro aí. vai ser FIFA2.csv. Next. Não mexe aqui. Next. Olha que bacana, Pablo. Eu estou copiando do... Pessoal, de novo, eu posso fazer isso entre data lakes diferentes, tá bem? Entre uma source para o meu data lake, tá bem? Do jeito que eu quiser. Se tivermos feito tudo certinho, olha, ele vai lá, tá validando lá o runtime environment, ele já criou os datasets e finish. Então, se formos lá em All Services, All Resources, no meu Data Lake, lá no meu Blob Storage, All Day. Ops. Dá um refresh aí, de repente. Será que eu pedi para ele copiar? Next. Eu fiz alguma coisa que eu acho que eu não pedi efetivamente para ele. Bom, mas enfim, ele não copiou, não sei porquê, deu tudo ok, não copiou, mas... Sim, mas eu entendi. A questão, se você quiser trabalhar esse dado, você consegue fazer coisas mais complexas aí ou tem que meter o Pythonzão aí no meio? Me dá um exemplo de coisas complexas. Imagina que eu queira agrupar esses dados aí antes de gerar um novo ficheiro. De alguma forma, eu quero agregar esses dados e jogar no outro ficheiro agregado. Eu consigo fazer isso por aí, pelo ingest, ou pelo Data Factory, né? Ou eu preciso de alguma configuração, sei lá, fazer um Python ou alguma coisa, escrever um código para poder agregar isso. Para fazer coisas mais complicadas, você precisa... Esse ETL você pegou um ficheiro de um lado e jogou para o outro. Se eu quiser fazer alguma coisa no meio. Algumas transformações básicas ele faz, tá, Pablo? Criar uma coluna. Mas se eu quiser uma coisa mais complicada, eu consigo também meter um código lá no meio. Você consegue. Lembra daqueles desafios que nós tivemos para transformar dados? Sim, é a mesma coisa. No Glue, sim. Tá, sim. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode chamar
um notebook Spark, por exemplo, ou Databricks, ou seja lá o que você quiser, tá? Faz a transformação e devolve. Por acaso eu utilizei muito isso. Eu precisava de transformações muito complicadas, tá? E eu basicamente chamava o Python para me ajudar com as transformações e entregar o dado no final do jeito que as pessoas queriam. Ok, Tá bem? entendido. Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso. De novo, dá para a gente fazer um curso inteiro só falando de Databricks. O Pablo está aqui, parceiro de longos anos, aí sabe que tem muita coisa para se falar de Databricks. Dá para fazer um treinamento somente sobre ADF, o Azure Data Factory. Dá para fazer, por exemplo, um treinamento específico do ASA, capturando o dado lá na Source, entregando no Data Warehouse, utilizando o SQL para transformar os dados até entregar. Pessoal, isso aqui é mais um overview do que dá para fazer, da potencialidade, né, o que é possível fazer utilizando o ASA, tá bem? Perguntas? Para mim tá claro, né, Leão? Tá bom? Boa demais. Obrigado, parceiro. Obrigada. Pessoal, se não tem mais perguntas, eu queria novamente agradecer a vocês que vieram até aqui. Pablo, brigadão por ter ajudado aí, né? Que agradeço aí, mano. Tem grande Faz a aula. experiência, tem grande experiência aí. E uma coisa que é legal, Pablo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Exato. Né? Tem muita coisa ainda para aprender. Pessoal, brigadão então, uma boa noite. Se vocês precisarem de qualquer coisa, Albei, queria aprender mais sobre Azure Data Factory, queria aprender mais sobre Cloud, Databricks, sobre Data Engineering, né, que é uma coisa mais geral, ou Data Science. Pessoal, a Albei está super aberta, né, para ajudar vocês em conseguir, na verdade, entrar na engenharia de dados ou na ciência de dados, ou seja lá, o que você queira, tá bem? Engenharia de dados, particularmente, ela ajuda vocês a entrar nessa área e com treinamentos, né? A Albei, ela investe muito em treinamento, então o Pablo está aqui, sabe, trabalha na Albei há muitos anos, sabe que a Albei investe bastante em treinamento. E aí contem com ela se vocês precisarem de alguma coisa, tá bem? Muito obrigado, boa noite e nos vemos no próximo webinar, tá bem? Boa noite, Boa, tchau, tchau. Leão. Obrigado aí. Valeu, boa Abraço. noite. Obrigado, Valeu, né? pessoal. Obrigadão, tchau, tchau.